Dando continuidade, a gente vai falar agora sobre o estado geral de tensões. Então, deixa eu escrever isso aqui. Estado geral de tensões. Pronto. Vou colocar uma figurinha aqui para ilustrar melhor. O que a gente vê nessa figura é, na verdade, a complexidade de tensões que a gente tem num ponto do material. Beleza? Então, em um dado ponto do material, eu vou ter um conjunto de tensões. Eu vou ter uma tensão normal em X, em Y, em Z. Assim, tanto eu vou ter nesses planos visíveis, como aqui para trás, em X, aqui para baixo em Y e aqui para dentro em Z. Beleza? Assim como eu vou ter também tensões de cisalhamento. E aí, no plano X eu vou ter XY, XZ, no plano Y eu vou ter YX, YZ, e no plano Z eu vou ter ZX e ZY. Beleza? Da mesma forma eu vou ter elas nos planos que estão aqui escondidos. Então, ao total, eu tenho 9 tensões, porque as que estão nos planos à mostra e as que estão nos planos escondidos são as mesmas. Então, de forma geral, a gente teria que saber todas as tensões para saber o estado geral de tensões de um ponto. Só que essas tensões terminam sendo simétricas. Então, por exemplo, tal Zx é igual a tal Xz. Isso faz com que eu sabendo uma eu sei as duas. E esse número diminui de 9 tensões para 6 tensões. Ainda assim é muita coisa, beleza? Mas é a realidade. Né? Se eu tenho um caso de um ponto, né, que está submetido a um carregamento genérico qualquer, eu tenho todas essas tensões aí a definir para saber o estado de tensões de um ponto do material, né? Por sorte a gente não faz análise em todos os pontos, né? A gente só faz realmente em alguns pontos chaves. Mas mesmo assim a gente não vai trabalhar com esse estado geral de tensões. Termina que a gente não vai precisar. Porém, ele é útil para o entendimento das teorias de falhas estáticas, principalmente a teoria de falha pela tensão máxima de cisalhamento. Então vamos lá. Como é que fica as tensões principais nesse estado geral de tensões? Então, antes de passar para isso, né, como vocês já tiveram até um feeling em resistência, a gente não trabalha muito com esse estado geral de tensões. O que a gente termina trabalhando muito é com o estado de tensões plano, né, o estado plano de tensões, que é uma simplificação desse caso aí. Eu vou falar um pouco mais embaixo, mas vamos lá. Da mesma forma que a gente calcula as tensões principais para o estado plano de tensões, tem uma fórmula que a gente consegue calcular as tensões principais gerais, né? Então, no caso, no lugar de eu ter duas tensões principais para o caso plano, eu vou ter três aqui para o caso geral. Essa fórmula é dada pela seguinte equação polinomial: sigma ao cubo n sigma x mais sigma y
mais sigma z vezes sigma ao quadrado mais sigma x sigma y mais sigma x sigma z mais sigma y sigma z menos tal xy ao quadrado menos tal yz ao quadrado menos tal zx ao quadrado. Lembrando que tal xy e tal yx são a mesma coisa, né? Então, tanto faz escrever um como o outro. Vezes isso tudo vezes sigma menos sigma x, sigma y, sigma z mais 2 tal xy, tal yz, tal zx menos sigma x tal yz ao quadrado menos sigma y tal zx ao quadrado menos sigma z tal xy ao quadrado. Isso tudo aqui igual a zero. Então, como é que eu trabalharia com essa equação? Eu tenho aqui o meu estado geral de tensões num ponto, e supondo que eu conheço todas essas tensões aqui, eu vou montar essa equação. Eu sei sigma x, sigma y, sigma z, tal xy, tal yz e tal zx. Aí eu vou ficar com a equação polinomial cúbica, em termos desse sigma. Aí eu vou ter sigma ao cubo, mais alguma coisa sigma ao quadrado, mais alguma coisa uma sigma, mais alguma coisa igual a zero. Eu vou resolver essa equação ao cubo, que vai ter 3 raízes. Essas 3 raízes vão ser o meu sigma 1, que vai ser maior ou igual ao sigma 2, que vai ser maior ou igual ao sigma 3. Maior ou igual que o sigma 3. Então, eu vou resolver e vou ordenar dessa forma. A tensão que for maior, eu vou chamar de sigma 1. A tensão que for intermediária, eu vou chamar de sigma 2. E a menor tensão eu chamo de sigma 3. Beleza? Deixa eu colocar aqui um pontinho aqui. Da mesma forma que eu calculo isso, eu consigo calcular também a tensão máxima de cisalhamento. E essa é sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Bem mais simples, né? Do que a equação anterior. Mas não se preocupem que a gente não vai trabalhar com essas equações em si. Beleza? Mas principalmente essa equação de cisalhamento vai ser bem útil. Vocês vão ver mais à frente a seguir. E aí, sabendo essas tensões principais gerais, a gente vai agora para as tensões. Opa, tá difícil. Pronto. As tensões principais gerais, mas considerando um estado plano de tensão. Para o estado plano.
que é que acontece no estado plano de tensões? Eu vou ter sigma z igual ao tal YZ, que é igual ao tal ZX, que é igual a zero. Beleza? O que é que acontece se eu trabalhar com essa equação aqui, aplicando essas condições? Antes de fazer isso, deixa eu botar umas figuras aqui para a gente entender melhor esse estado plano de tensões. Vocês já conhecem, né? Mas mesmo assim eu acho pertinente. Ó. Deixa eu contar grande. Deixa eu eliminar isso aqui. Pronto. O que é que acontece aqui? Se eu tirar todas aquelas tensões, essas aqui, né? Eu vou tirar os elementos que estavam aqui nesse plano da frente, que tinha a tensão aqui em Z, e no plano de trás, e vou também tirar uma tensão de cisalhamento de cada um desses planos que tem tensões aqui, que a gente está vendo. E o resultado é isso. Essas tensões aqui e aqui são nos meus planos visíveis, e essa daqui são nos planos escondidos, beleza? Que não estava sendo mostrado na figura anterior. Mas repare como é que eu fico de tensões. Ó, o que eu vou fazer aqui é tirar essas tensões aqui. Pronto. Que são todas as que têm componente Z. E vou mostrar as tensões que estão nesse plano escondido aqui. Aqui embaixo e aqui atrás. Aí eu fico com essa configuração de tensão aqui. Para o meu estado geral de tensões, mas com essa condição. Quando eu olho isso de frente, vendo assim, o que eu vejo é o que a gente está acostumado a trabalhar. É o estado plano de tensão representado dessa forma. Beleza? É uma visão olhando aqui pelo eixo Z, né? Vendo o plano XY. Mas então vamos lá. O que é que acontece com a equação anterior se a gente aplicar essas condições? Eu vou ficar aqui com um sigma ao cubo menos sigma x mais sigma y, sigma ao quadrado, mais sigma x, sigma y, menos tal xy ao quadrado vezes sigma, e os termos independentes aqui ficaram zero. Isso tudo igual a zero. Então o que eu consigo fazer é colocar um sigma em evidência. Então eu fico com sigma que multiplica aqui sigma ao quadrado menos sigma x mais sigma y vezes o sigma mais sigma x sigma y menos tal xy ao quadrado. E aí eu fecho esse colchete e igualo isso a zero. O que é que acontece? Eu vou ter aqui duas soluções. Uma vai ser
sigma igual a zero para satisfazer essa equação. Ou esse lado tem que ser zero, ou esse lado aqui tem que ser zero. Então, uma solução vai ser sigma igual a zero e as outras duas vão vir da equação sigma ao quadrado menos sigma x mais sigma y vezes sigma mais sigma x, sigma y menos tal xy ao quadrado igual a zero. Dessa equação eu encontro aquela equação tradicional para as tensões principais no estado plano, que eu vou chamar aqui de sigma A e sigma B. Beleza? Então eu encontro sigma A, sigma B, vai ser o sigma x mais sigma y sobre 2, mais ou menos raiz, depois eu boto a raiz, sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Pronto. Então, o resultado disso vai ser um sigma A maior ou igual a um sigma B. Beleza? E essa aqui são justamente as tensões principais do estado plano. Beleza, pessoal? Então, essa equação é o que a gente está acostumado em trabalhar no estado plano, a trabalhar no estado plano. Mas mesmo assim, né, se eu for considerar a equação geral, eu tenho três soluções: sigma A, sigma B e zero. Termina que esse zero é muitas vezes negligenciado, né? É sempre negligenciado quando eu trabalho só com essa equação aqui. Mas ele termina tendo uma funcionalidade importante quando a gente trata aí dos teorias de falhas estáticas. Beleza? Então eu vou colocar aqui, para dar continuidade, casos de tensões. Aí eu vou ter o caso 1, que é sigma A maior ou igual que sigma B maior ou igual que zero. Beleza, eu tenho três tensões, sigma A, sigma B e zero. O meu caso 1 aqui, das possibilidades de configurações dessas tensões, em termos de ordenamento do maior para o menor, né? O primeiro caso a se considerar é sigma A maior ou igual que sigma B maior que zero.
Lembrando que eu já tenho essa condição aqui de sigma A ser sempre maior ou igual que sigma B. Isso é equivalente a um sigma 1 igual ao sigma A, um sigma 2 igual ao sigma B e um sigma 3, deixa eu botar outro ponto e vírgula, igual a zero. E aí, nesse caso, eu vou ter, além das tensões principais, um tal máximo vai ser sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 e vai ser, deixa eu colocar aqui, sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, que vai ser sigma 1 sobre 2. Deixa eu descer essa folha aqui. Pronto. Que vai ser o sigma A sobre 2. Ficou muito no cantinho. Trazer aqui mais para o meio. Pronto. No segundo caso, isso aqui, pessoal, é lembrando, eu estou tratando do estado geral de tensões, onde eu vou ter três tensões principais, sigma 1, sigma 2 e sigma 3, né? Sendo sigma 1 maior que sigma 2 maior do que sigma 3, né? Maior ou igual. E minha tensão de cisalhamento máximo é sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Quando eu estou trabalhando nesse estado plano aqui, eu estou ainda considerando as tensões principais gerais. Beleza? Então, apesar da simplificação, eu ainda tenho três equações. Aliás, um polinômio cúbico. Eu tenho três soluções. Uma delas vai ser sempre sigma igual a zero, para o caso plano. E as outras duas a gente encontra pela essa equação do estado plano, das tensões principais do estado plano, né? Que é geralmente a equação que a gente trabalha, que é mais simples. Mas essa equação desconsidera a terceira solução, que é sigma igual a zero. Então, no primeiro caso, eu tenho em termos de valor sigma A maior do que sigma B maior ou igual que zero. Então, minha maior tensão é o sigma 1, vai ser o sigma A. Minha segunda maior tensão é o sigma 2, vai ser o sigma B. E minha terceira maior tensão é o sigma 3, que vai ser o zero, né? E assim eu fico com tal máximo, é sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, que é o próprio sigma 1 sobre 2, já que esse sigma 3 é zero. Isso me dá sigma A sobre 2. Se eu for para o caso 2, no caso 2, o que é que eu tenho? Caso 2. Eu vou ter um sigma A maior ou igual que zero, que vai ser maior ou igual que um sigma B. Então, meu sigma B aqui nesse caso vai ser negativo. E aí isso vai me dar um sigma 1 igual ao sigma A, um sigma 2 igual a zero e um sigma 3 igual ao sigma B. Por essas equações, a minha tensão de cisalhamento máxima vai ser igual a um sigma 1 menos o sigma 3 sobre 2. E isso vai ser sigma A menos sigma B sobre 2
que é realmente tudo que a gente precisa saber. Beleza? Então, para o caso 1 eu tenho sigma A sobre 2, para o caso 2 eu tenho sigma A menos sigma B sobre 2. E para o caso 3, o que é que vai acontecer aqui no caso 3? Eu vou ter 0 maior ou igual que o sigma A maior ou igual que o sigma B. Aqui nesse caso, tanto sigma A como sigma B são tensões negativas, de compressão. Então eu vou ter sigma 1 igual a 0, sigma 2 igual ao sigma A e o sigma 3 igual ao sigma B. Quando eu for calcular aqui o meu tal máximo, eu vou obter sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, que é 0 menos sigma B sobre 2, que vai ser então menos sigma B sobre 2. No final das contas, essa tensão não vai dar negativa porque o próprio sigma B é menor do que 0. Então, quando eu multiplicar pelo menos aqui, eu vou ter uma tensão de cisalhamento máxima positiva. Beleza, pessoal? Então, esses são os 3 casos aqui de tensões principais, como é que elas podem estar se ordenando quando a gente trabalha no estado geral de tensões. Lembrando que o estado plano de tensões é uma simplificação e para os cálculos que a gente vai fazer é uma simplificação que está incompleta, porque ela está esquecendo de levar em conta justamente essa solução aqui de uma tensão principal de valor zero.